Boa tarde, senhor presidente. Em teu nome, cumprimento os demais vereadores componentes da mesa, demais vereadores e comunidade que nos acompanha aqui em seus lares. Tenho participado com alguma recorrência de algumas reuniões dos conselhos de segurança da minha comunidade e não poderia deixar de comentar com os senhores vereadores de que a grande queixa da comunidade blumenauense, não só naquela região, mas por toda Blumenau e por que não no Brasil, tem sido o consumo desenfreado de drogas nas comunidades e os pontos de tráfico. E eu fico muito frustrado em saber que a Polícia Civil e a Polícia Militar sabem onde estão essas bocas de tráfico, mas infelizmente estão de mãos atadas. Porque, na maioria dos casos, essas bocas de fumo são em propriedade privada e daí só com um mandado judicial para conseguir botar o pé na porta e prender bandido. A gente tem visto no Brasil, ao longo dos últimos anos, uma cultura em favor do marginal, uma cultura em favor daquele que deveria estar atrás das grades, passando a mão na cabeça de bandido e, por vezes, relativizando o que é certo e errado no Brasil. Eu ouvi com muita tristeza esse desabafo da Polícia Militar em uma reunião do Conselho de Segurança, em que relatou os senhores vereadores que recentemente, ou nem tão recente assim, mas uma realidade que se avizinha cada vez mais, um policial militar de Santa Catarina está respondendo porque fez uma averiguação dentro de um veículo em uma abordagem policial rotineira, alegando que ele não poderia fazer essa averiguação porque ele estaria infringindo a propriedade daquele veículo. Então, a gente está passando por um momento muito delicado na política brasileira e, ao mesmo tempo, o assunto que já está sendo exaustivamente discutido ao longo dos últimos dias e que em breve vai tomar um rumo, que é, no meu ponto de vista, o atropelo que o STF tem feito sobre a questão das drogas no Brasil. Quem deu ao Supremo o direito de escolher qual que é a quantidade de droga que você pode circular na rua e não vai ter nenhum tipo de problema? Escutar os ministros discutindo se vai ser 60 gramas de maconha ou 100 gramas de maconha? Eu não estou aqui entrando no mérito do assunto de liberação de drogas ou não, mas isso deveria estar sendo abordado pelo Congresso Nacional. É uma pena, o Poder Legislativo no Brasil se acovardou e deixou os togados decidirem o que acontece no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente coloca lá em Brasília representantes de uma esquerda cada vez mais progressista e ávida por relativizar o que é certo e errado, e a gente tem cada vez mais isso, discussões em torno da desmilitarização da polícia e todo outro tipo de iniciativa que destrói a nossa sociedade. Lamentável. Também gostaria de comentar sobre o que aconteceu no SAMAI, mas eu não sou pego de surpresa com esse tipo de coisa, porque as operações policiais, denúncias do Ministério Público, elas já são recorrentes. Eu poderia citar aqui algumas. Em dezembro de 2020, tivemos a Operação Soldo Inflado, que tratava sobre pagamentos irregulares de horas extras. Em fevereiro desse ano, tivemos uma investigação de um suposto esquema de superfaturamento na Compa de Areia. Agora, em setembro, a Operação Limpeza Geral, mas em abril a gente teve uma denúncia de suposta improbidade administrativa, porque servidores usaram veículos do SAMAI, inclusive um caminhão, para ir participar de uma competição na cidade de Campos Novos. Então, o SAMAI participar de escândalos, para mim não é novidade nenhuma, não sou pego de surpresa. Então eu fico até assustado que a população procure os vereadores para falar, porque está acontecendo alguma coisa no SAMAI. Gente, as irregularidades são apontadas pelo Ministério Público desde sempre, ou pelo menos supostamente apontadas, porque a gente não pode fazer nenhuma acusação leviana aqui, né? Eu não sou juiz para dizer o que está certo e errado, e também não investiguei a fundo o que aconteceu no SAMAI. Mas o rolo acontece há muito tempo. É isso que a imprensa noticia, é isso que o Ministério Público manda averiguar o tempo inteiro. Então espero realmente que essas investigações avancem, e certamente a Câmara de Vereadores não se furtará a levar adiante também todo tipo de demanda que for necessário do ponto de vista investigativo, colaborativo, e eu acho que é isso que a população espera, que a gente seja isento, imparcial, e a gente faça com que a cidade de Blumenau avance cada vez mais. Porém, não poderia deixar de dizer que, enquanto a gente não tiver uma modelagem de concessão do sistema de água da cidade, esses problemas vão ser recorrentes. Quanto maior o Estado, vereador Tuca, maior o espaço para corrupção, para safadeza e para aquilo que não é legal. Se fosse uma empresa privada que tocasse o sistema de água da cidade, o prejuízo ia ser privado e a gente nem ia estar perdendo tempo discutindo isso aqui. E é por isso que eu sou entusiasta dos sistemas de concessão e privatização, porque daí a gente não tem mais espaço para esse tipo de corrupção,
porque se acontecer, o prejuízo é privado. Então, contem com o meu apoio em favor de uma modelagem adequada de concessão do sistema de água da cidade, e eu tenho a expectativa de que isso se amplie, porque a gente já tem feito isso com praças, mas a gente poderia fazer com a terminal rodoviária da cidade, com os terminais urbanos da cidade, com os cemitérios da cidade e tantas outras iniciativas. Muito obrigado, senhores vereadores.